pessoal, essa é uma apresentação especial do Despone, chamada Despapo, porque a gente está tentando trazer outras coisas que não são somente design para o canal. Então tudo aquilo que é criativo, que mexe com criatividade, que tem uma trajetória, que tem um começo, um meio e um fim, a gente traz para cá para conversar com as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. No fim das contas, você pode imaginar que isso é uma grande celebração do ser humano criativo. E, no entanto, a gente está tentando mostrar que esse conhecimento está ao alcance de um abraço, um olá, um como vai, tudo bem? Então, sentem-se, relaxem, porque isso aqui é o Despapo, uma celebração do criativo e é para todo mundo. Seja muito bem-vindo. Então, Alex, qual foi a primeira empresa, como foi a primeira empresa, no caso, que você trabalhou, e qual foi o primeiro projeto que você fez? Cara, foi no meio da faculdade, no meio do curso, eu fui trabalhar no escritório de um professor, e esse professor, um belo dia, virou e disse: eu quero uma marca, faz uma marca aí. E eu falei: cara, eu não sei fazer marca. E aí ele disse: sabe sim, tu tens todas as ferramentas para fazer uma marca. Aí eu falei: cara, mas eu não consigo conectar aí o briefing, né, que ele tinha me dado com os conceitos visuais e tal. E aí ele me emprestou um livro que era Símbolo, Signo e Significantes, eu acho que era esse o nome. E aí ele disse: lê esse livro que eu acho que tu consegue. Eu fui para casa, li o livro, voltei no outro dia e disse: haha, eu acho que eu sei fazer marca. E não sabia. Tu lembra do nome da marca? Dá o quê? Do escritório, a primeira Era que tu fez? Colmeia. E tu lembra como é que foi a marca? Não lembro. Não lembro, faz muito tempo. Mas era uma marca para alguma outra coisa, que era tipo uma empresa que trabalharia para esse escritório, eu não lembro exatamente. Ah, tá, não era do escritório. Não era do escritório. Era uma empresa dele também, do dono, mas que ia fazer um outro serviço e ele queria colocar esse trabalho aqui, ia trabalhar com granito, alguma coisa desse tipo. Colmeia e granito? Não, Colmeia era o escritório. Ah, tá. Né? E ele queria uma marca para uma empresa que eles estavam construindo por fora, que ia trabalhar com granito. Então, a marca era para esse... Mas esse não foi o teu primeiro emprego, assim, trabalhando com isso, né? Não, isso foi era tipo um Foi estágio. o primeiro job que tu fez. Era tipo um estágio, era o meu estágio da universidade e aí do curso, né, aquele obrigatório. E dentro desse estágio houve vamos fazer uma marca. E qual foi a primeira empresa que tu trabalhou formalmente fazendo isso? Foi Craft Design. Craft? Era um escritório bem pequenininho de papel craft mesmo? De design. Assim, de craft de nome? Não, craft de papel craft. Craft de papel craft. Tá. O nome do escritório era esse, era uma designer chamada Ana Verônica. Era Ana Verônica, Robert e um outro cara lá, eu não lembro agora o nome. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei realmente na função mesmo, organizado e tal. O escritório bem pequenininho, tinha muita coisa que trabalhava para o Detran, então a gente tinha muito folhetinho, ilustração, essas coisas de aviso, né? Era basicamente isso. Eles tinham essa conta do Detran e tinha outras pequenininhas, mas esse foi meu primeiro emprego oficial. Mas aí, no caso, tu tá falando de emprego, já era como designer, né? Sim. Fazendo design. Fazendo design, mesmo não tendo carteira assinada. Isso a gente conta. Isso te levou a algum outro lugar? Essa oportunidade? Não, desse escritório de design, eu fui para uma gráfica, que foi a gráfica do Bom Preço. A gráfica do Bom Preço era uma gráfica que não atendia só Bom Preço, mas era uma gráfica gigantesca, Intergraph. E lá é que eu ganhei outras habilidades, né? A gente não trabalhava com criação, mas trabalhava na pré-impressão. Mas ali eu aprendi a usar todos os aplicativos possíveis, porque tudo podia acontecer. E CorelDRAW, Illustrator, na época tinha Freehand,
PageMaker, Quark Express, tudo, além dos outros softwares que tinham de pré-impressão, né, para o trabalho. Nessa Intergraph, eu lembro que tu contou para mim uma vez que tinha um ambiente controlado para poder ver as coisas. É o seguinte, a Intergraph, ela brigava, né, com a Santa Marta pela qualidade, né? Então ela pagava os consultores, que era o consultor da Adobe, e um outro consultor que eu não lembro agora, que trabalhava justamente, era Smart Color, uma coisa assim que era só de pré-impressão. Então, a cada 6 meses, 3 meses, dependendo do que estava acontecendo no mercado, esses caras iam para dentro da gráfica dar treinamento para a gente. E tinha uma salinha de criação, de tratamento de imagem. A sala de tratamento de imagem era um ambiente controlado por conta das luzes. Então na Intergraph vocês pegavam a imagem não tratada para poder imprimir? Chegava os cromos na época, porque isso a gente está falando de um tempo 90 e alguma coisa, né? Então não tinha o digital, não tinha a imagem digital, a imagem vinha em cromo. Então a gente tinha um scanner de cilindro. Fazia tudo por lá. Vinha o layout com a foto embaixo, que o cara escaneou em casa num scanner pequeno. Aí e vinha os cromos do fotógrafo. Aí a gente passava no scanner de cilindro, né, ia para a sala de tratamento, tratava as imagens, recortava do jeito que o cara tinha planejado, colocava no layout, né, no Quark Express, no que seja, e depois fazia uma prova, e aí o cara aprovava, e depois é que ia rodar na gráfica. Então tinha essa sala de tratamento justamente para isso, para tratar essas fotos, recortar foto, né, ela separada. E dali, da Intergraph, tu voltou para o Maranhão ou foi para outro lugar? Não, aí eu fui para outros lugares. Eu trabalhei em agência de publicidade e até a última, antes de voltar para o Maranhão, que foi a Ponto de Criação, que era uma agência que era de São Paulo, que abriu uma filial em Recife. E aí foi essa, eu acho que foi a última que eu trabalhei, foi a última que eu trabalhei antes de vir para cá. Como é que era a Ponto de Criação? A Ponto de Criação era a Ponto de Criação foi um negócio bem diferente do que a gente já estava acostumado, porque dentro do mercado que eu acredito que o mercado de Recife era bem parecido com o de São Luís, talvez não com os valores, né, porque os valores lá eram bem maiores, mas a esse lance de o horário da agência ser... os horários são diferentes, então eu chego 9 horas e geralmente não tem hora para sair na agência, então isso aí a gente já ia trabalhando e eu acho que essa cultura já ia entrando, né, dentro do nosso dia a dia. Então, por isso que muita gente... eu vou ficar até tarde, aí bota aquela foto da pizza, achando que é legal, e não é legal isso, né? E eu só fui ver que não era legal quando eu fui trabalhar na Ponto de Criação. Porque quando eu cheguei na Ponto, a gente era uma equipe pequena, então a gente já achava que, eu entro às 9 e não tem hora para sair, e aí na primeira visita do dono, que é o cara, Marcelo, que morava em São Paulo, ele viu que a gente ia ficar além do horário, e foi perguntar por quê, aí a gente, porque a gente tem um job para resolver, e aí imediatamente ele falou, então vocês são desorganizados. Então, a gente já ficou assim, meio... Aí ele, porque o job tem que ser resolvido dentro do horário do expediente, e aí ele fala que ele não gosta de ver pessoas virando noite, não era muito do... Tanto que a gente ficou meio assim, que tinha um negócio lá na agência, se tu terminou, tu pode ir embora. Aí eu lembro que os primeiros trabalhos que a gente tinha terminado eram 4 horas da tarde. Aí ficava eu e o redator um olhando para a cara do outro, e aí? A gente sai ou não sai? Ela disse que podia sair e tal, mas não era costume. Será que vai? Será que é legal? Então, assim, isso foi uma coisa bem diferente que eu passei, né? Esse lance do horário, não ter um horário e ter tarefa. Saca? Tu tem 4 tarefas e tu acabou as 4 tarefas, não vai chegar um job em cima da hora para tu virar uma noite, a não ser que seja extremamente urgente. Mas isso aí estava combinado, que era raro de acontecer, mas podia acontecer. Exatamente, podia acontecer. Mas o lance é que a gente já estava naquele jeitão das agências anteriores, né, que a gente tinha trabalhado, que sempre todo dia tinha um job chegando de última hora, né? Então isso foi um grande aprendizado pra gente lá. Interessante é que era tão condicionado que vocês ficavam no medo de sair. E depois a gente entendeu, e a gente até começou a organizar o horário da gente
Dizer assim, a gente tem tantos trabalhos, a gente pode fazer isso aqui nesse tempo, né, para poder sair, para poder fazer outras coisas. E aí no outro dia tu ficava um pouquinho mais, a gente sempre... Ou até mesmo se dedicar mais a um trabalho. Exato, é legal, a gente ganha uma... Você não quer perder aquilo, né, essa flexibilidade, então você começa a focar no trabalho mesmo para que nada dê errado. Então, assim, eu não vou fazer nada de errado porque eu prezo pela minha saída. Isso era interessante. E aí quando voltou para cá? Aí eu voltei para cá, montei uma agência com um amigo meu e a gente foi tentando no mercado, mas eu achei o mercado um pouco diferente de Recife com relação aos valores. Um pouco diferente. Um pouco diferente. Você está sendo muito generoso. Eu cheguei, foi em 2000, né? Então, até eu trouxe alguns... a gente juntou uma grana e comprou uns Mac, né? Para a agência, e quando chegou aqui a gente não tinha quem usasse os computadores. A gente ficou meio perdido. E as né? pessoas saíam com terminava a tarefa? Pois é, aí quando eu fui gestor da agência, eu coloquei exatamente como a ponto de criação funcionava. Essa cultura corporativa. Que eu achava bem interessante, realmente todo mundo achou legal. Aí... Deu certo? O quê? Agência? Não, nessa época... Essa cultura... Deu certo. Até porque, assim, como eu só tinha o Illustrator, né? Illustrator, Photoshop e o PageMaker na época, né? 2000. Dentro dos Macs, eu não tinha muito... Eu não conseguia alguém para trabalhar comigo, né? Aí um paulista que estava acompanhando a namorada, que estava fazendo uma pesquisa, sei lá, uma pesquisa, sei lá, de pessoas, não lembro, de cultura, não tinha nada a ver. Ele simplesmente saiu de São Paulo para acompanhar a namorada e não tinha nada para fazer aqui, só que ele trabalhava com isso, e aí ele já sabia usar o Mac, e ele estava procurando alguma coisa, enquanto ela fazia a pesquisa dela, ele acabou ficando lá 1 ano, porque foi o tempo que ela fez a pesquisa, ele ficou 1 ano trabalhando lá com a gente, e aí foi ele que ajudou também a treinar outras pessoas que não conheciam. Tu tem contato com ele ainda hoje? Tenho. Anderson, gente fina. Nossa. E aí, nesse meio tempo, tu estava buscando outra coisa criativa ou tu estava focando em design e publicidade? Cara, o foco era design e publicidade dentro da agência, mas eu sempre fiz outras coisas ali Tipo por fora. Cinema, pintura. Eu sempre gostei de... A banda. Tinha uma banda também. Tinha música, né? Tudo misturado. E como que isso, música, pintura, videografia, filmografia, ajudava, auxiliava a tua percepção do trabalho, das pessoas que estavam contigo? Cara, eu acho que a manualidade, né? Eu acho que sempre esse equilíbrio é interessante, do manual para o digital. O digital chega, mas o manual dá uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, todo esse aspecto aí de trabalhar com pintura, trabalhar com alguma coisa manual, mexer com aquarela, fazer uns vídeos, fazer vídeo experimental, usar câmeras de baixa qualidade, isso dava uma estética. Essa estética trazia, às vezes, um caminho criativo dentro de um projeto qualquer. Ele sempre aparecia. E o lance de construir, por exemplo, em vez de baixar um background do Google, de um banco de imagens qualquer, a gente criava uns backgrounds, tirava uma foto, e esse já era único, sobreposição de imagens, ele já era único. Então, eu acho que esse trabalho, que dá um trabalhinho, né? Você querer construir uma coisa dessa. Isso termina não sendo uma referência, mas sendo uma experimentação. Sim, mas ela acaba refletindo de alguma maneira no teu trabalho, cara. E quanto de referência é preciso e quanto de experimentação é preciso, tu acha, assim, para fazer um trabalho hoje? Cara, a quantidade, eu não sei exatamente, eu acho que cada projeto essa porcentagem é muito difícil da gente... Eu acho que depende de cada trabalho, né? Eu acho que tem trabalho que talvez tu nem faça uma experimentação, porque ele já pede dentro de um briefing uma coisa mais pragmática, então já vai naquela linha. Quando o briefing
já pede uma coisa mais espontânea, uma coisa mais que está dentro de um aspecto mais criativo, aí sim, tu talvez tenha muito mais experimentação do que propriamente uma técnica, né? Você vai experimentando, né? E a partir daquilo que vai sendo construído, que às vezes não tem nem controle, você acha que alguma coisa se encaixa dentro daquele projeto, aí você começa a partir para a técnica e talvez alinhamento, tipografia, mas já de várias experimentações. Acho que é mais ou menos isso. Eu tenho uma curiosidade. Tu faz cenários Faço. hoje, né? Principalmente dos shows do BR, ou dos shows do Criolina do BR. Fiz alguns do Criolina, fiz de outros artistas também, mas a maioria é do Festival BR e Identidade visual também, Zabombada do e tal. festival. Hã? Identidade do festival Identidade também. do festival. Isso ainda hoje está acontecendo, está refletindo no teu trabalho, né? Sim, sim. Teve uma vez que você levou para a extensão de um professor para lá, que eram os bancos, né, de pallet, Sim. né? E aí eu pergunto o seguinte, não tem, então, divisão na tua vida sobre o que pode ou não ser feito dentro de uma possibilidade artística ou de design ou de publicidade? Não, não tem. É sempre criativo. Eu acho que sim. Eu acho que sempre vai esbarrar dentro de um processo desse. Mas dentro do processo, dentro de tudo isso que tu está falando, o pensamento do design, ele sempre está ali, que é a pesquisa, uma geração de ideias, melhoramento, até chegar a um resultado final. Então ele está ali no meio disso aí. No meio disso aí tem experimentação, tem várias coisas, né? E conhecer o método é importante para você saber quando não usar o método também. Sim. Quando quebrar essas regras todas Sim. e fazer uma coisa que você nunca tinha feito antes. Né? Sim. Tu tens alguma lembrança de algum trabalho que tu tenha feito que quebrou todas as regras, que foi uma coisa completamente, sabe, uou! Eu acho que um trabalho que eu fiz, que eu quebrei todas... Eu acho que o BR ele me deixa quebrar muitas regras. O Festival BR, ele é mais aberto. Nem todos os trabalhos que eu faço eu consigo ter uma liberdade criativa, assim, que o cara diga, cara, faz o que tu quer que isso aqui vai dar, né, a gente vai aprovar. Então, eu acho que no BR que eles dizem assim, cara, faz aí o que tu quer, que aí a gente vê e tal, e aí eu acho que funciona. Eu acho que o festival, antes da pandemia, eu consegui quebrar muita coisa, né, para algumas pessoas acharam meio estranho, né, eu pegar a cabeça do gárgula lá da Fonte do Ribeirão, botar num cara de terno, e esse cara tá ali. Esse foi um projeto que eu achei que eu quebrei muita coisa, e um outro foi que eu construí umas pessoas misturadas com instrumentos musicais, também foi bem inusitado, né? E aí a gente construiu uns móveis de tamanho real, espalhado pela Praia Grande, com essas pessoas misturadas e instrumentos musicais com corpo de gente. E aí com a volta do festival presencial, né, que a pandemia já... Eu acho que o pessoal quis uma coisa menos, sei lá, mais regular? Não. O lance é sempre agora que o festival tem 10 anos, mais de 10 anos, né? Então a gente sempre revisita o que já foi feito e a galera já quer alguma coisa nova. Eu quero alguma coisa diferente disso tudinho aqui que já aconteceu. Isso é um problema, né? Porque antes você só tinha 2 de parâmetros, né? Quando tu fez o primeiro, aí tu faz o segundo que é diferente do primeiro, depois tu vai fazendo terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí parece que o negócio vai acabar, né? Diz, cara, que ideia que eu vou ter agora, né? Então, assim, agora vão ter as reuniões para esse ano, e aí já vão... o que a gente já fez nesses 10 anos aqui? Então, agora eu quero uma coisa totalmente diferente. Então, legal. Alex, qual foi o teu melhor E o pior trabalho? que você já fez? Uau! cara, assim, o melhor trabalho que eu fiz talvez não seja o melhor que o público acha. Então, eu acho esse trabalho que eu brinquei com a cabeça lá da Fonte do Ribeirão, lá pro BR, é um trabalho que eu gosto muito. Eu acho que é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande, mas eu fico na dúvida ali, com o coraçãozinho em um
do BR 2000 e... Putz, agora eu não vou lembrar, 2000, sei lá, que era um amarelinho bem simples, que foi a partir de um stencil, que era fazer um casumbá com headphone, era uma coisa bem minimalista. Eu adoro esse trabalho, então eu fico meio balançado desses dois trabalhos. Os trabalhos que eu realmente gosto são os dois do BR, que eu fiz e que é bem interessante. Tem um trabalho ruim, que eu não gostei, né? Eu não vou falar aqui, mas os clientes podem ficar chateados, né? Mas, na verdade, esse trabalho ruim que eu acho, são os trabalhos onde tiveram muita interferência do cliente, e acabou que ele descamba para um caminho que Só não... diz o negócio, a área. Só diz o negócio. Mas eu tenho um bem legal para contar, bem no comecinho da minha carreira, quando eu fiz uma marca de uma escola, né? E eu acho que eu vacilei ali nos kerns da tipografia. Eu não gostei muito depois. Na hora eu achei legal, só que a escola era uma escola pequenininha e eu achei que aquilo não ia, né? Eu fiz logo no comecinho da minha carreira, então a escola era pequenininha, eu achei que aquilo ia ficar lá, só que a escola foi crescendo, ela foi comprando os terrenos do lado, ela foi lá, e no final ela pegou assim um muro, tinha uns 10 metros, e ela mandou botar em letra caixa a marca gigantesca no muro, cara. Aí eu entrei em pânico, eu comecei a ver vários erros na marca, aí eu falei com a dona para arrumar, né, e quando eu marquei a reunião para ela, que eu ia sugerir eu não queria mudar, não era para mudar tudo, mas para mudar algumas coisas. Ela virou, resolver algumas coisas. De jeito nenhum, eu não admito que mexam na marca que eu amo. Caraca. Aí eu fiquei, ok. Aí eu evitava passar nessa rua para não olhar. É muito bom.